Olá, bem-vindos a mais uma explicação. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num tema que é incrivelmente complexo e fascinante: as engrenagens invisíveis, tanto psicológicas quanto neuroquímicas, que acabam prendendo as pessoas em dinâmicas manipuladoras. Muitas vezes, quem olha de fora simplesmente não consegue entender a dificuldade que alguém tem de sair de uma relação destrutiva. Mas, como a ciência nos mostra de forma super clara, tem muito mais coisa acontecendo nos bastidores do que os olhos conseguem ver. Vamos lá? Certo, vamos começar com uma pergunta que à primeira vista parece totalmente contraintuitiva. Por que relacionamentos caóticos e inconstantes costumam ser muito mais difíceis de abandonar do que os saudáveis e estáveis? É um paradoxo absoluto, não é? A lógica diria que a mente humana sempre vai fugir da dor e correr para a segurança. Só que a literatura científica mostra que, na prática, acontece exatamente o oposto. A resposta para isso está no reforço intermitente. Esse é um conceito central da psicologia comportamental que foi super estudado por B.F. Skinner. Basicamente, o reforço intermitente acontece quando as recompensas não são dadas de um jeito previsível. A grande sacada do Skinner foi descobrir que recompensas inconstantes geram um impulso muito mais intenso de continuar tentando do que aquelas recompensas garantidas. A incerteza vira o próprio motivador. Quando o afeto genuíno alterna do nada com uma frieza extrema, isso cria um padrão que literalmente sequestra a atenção e o foco de qualquer pessoa. Seção 1. O déficit de empatia. Para entender direitinho como essa dinâmica ganha vida, a gente precisa olhar para a mentalidade de quem manipula a relação. A literatura médica, incluindo os critérios da Mayo Clinic, descreve traços bem específicos ligados ao transtorno de personalidade narcisista. É super comum notar um senso de autoimportância totalmente fora da realidade e uma relutância enorme em reconhecer as necessidades alheias. Mas olha só, o elemento mais crítico aqui é o paradoxo da confiança. Aquela arrogância extrema, na verdade, funciona só como uma armadura para esconder uma insegurança profundíssima. E é exatamente essa fragilidade interna que gera uma hipersensibilidade absurda a qualquer crítica, moldando todo o comportamento abusivo. E isso ilustra brilhantemente o mecanismo que permite que a manipulação aconteça sem gerar nenhum peso na consciência. É fundamental separar essas duas coisas. Pessoas com traços da chamada tríade obscura costumam ter uma empatia cognitiva afiadíssima. Elas sabem exatamente o que o outro está sentindo ou pensando e usam isso como tática. O grande problema é a total ausência de empatia emocional. A dor que causam não reverbera neles, não rola compaixão nenhuma. É uma leitura fria e calculista dos sentimentos alheios. Seção 2. Táticas de realidade distorcida. Agora vamos ver como esse déficit de empatia é transformado em ações externas bem concretas através do gaslighting. Uma revisão sistemática bem detalhada do International Journal of Medical Science and Current Research dividiu os chamados gaslighters em 3 perfis clássicos. O tipo glamour é aquele que cativa demais no começo e depois vira o jogo com cobranças passivo-agressivas. Já o intimidador é direto e brutal, sempre disfarçando o abuso com aquela velha desculpa de que era só brincadeira. Mas o tipo bom moço é o que a literatura alerta ser o mais difícil de identificar. Esse perfil mantém uma imagem pública tão carismática e adorável que, quando a manipulação sutil acontece a portas fechadas, fica quase impossível para a vítima provar que tem algo de errado acontecendo. Essas pessoas aplicam estratégias muito específicas e contínuas para desmontar a mente do outro. Tem a mentira descarada, que é negar fatos super claros, o questionamento da realidade para causar dúvida e confusão de memória na pessoa, a técnica do bode expiatório, sempre transferindo a culpa pelos próprios erros, a banalização, que é rebaixar qualquer emoção ou vitória do parceiro, e, claro, a coerção através de punições ou ameaças. O objetivo não é só ganhar uma discussão boba, não. O propósito real dessas ações é ir minando sistematicamente a autoestima da pessoa até que qualquer senso de valor próprio seja destruído e surja dúvida sobre a própria sanidade. E o que é muito interessante de notar sobre essa estrutura geral do gaslighting é como as causas, os sinais e os impactos estão todos interligados. A ciência mostra que as consequências de longo prazo dessa distorção constante da realidade não somem do dia para a noite. Os impactos vão desde uma insegurança crônica e depressão até quadros supercomplexos de transtorno de estresse pós-traumático e picos graves e contínuos de ansiedade. Seção 3. Neurociência dos vínculos tóxicos. Vamos sair um pouco das artimanhas psicológicas do abusador e entender as alterações biológicas profundas que acontecem no cérebro de quem sofre o abuso. A base de toda essa armadilha biológica atende pelo nome de dopamina. Muita gente acha que ela é só a substância da recompensa, mas, na verdade, a dopamina atinge os maiores picos de liberação durante a expectativa de uma recompensa.
Em um cenário afetivo totalmente imprevisível, a incerteza faz com que o cérebro espere desesperadamente por um pouco de calor humano. Esse afeto que vai e volta estimula os caminhos neurológicos de um jeito tão intenso que amarra o cérebro à situação, igualzinho a uma máquina caça-níqueis. Isso cria uma dependência quimicamente muito mais forte do que a tranquilidade de um amor estável. E esse turbilhão fica ainda mais dramático com o cabo de guerra entre o cortisol e a ocitocina. Durante aquelas fases de frieza e distanciamento manipulado, o corpo recebe uma verdadeira enxurrada de cortisol, que é o hormônio do estresse, entrando em um estado de emergência e pânico. Aí, quando surge aquele raro momento de reconciliação ou de carinho, o sistema é inundado por ocitocina, o hormônio do vínculo, que traz um alívio enorme. Essa oscilação violenta cria uma assinatura química no sistema nervoso central que é literalmente idêntica à de um vício em substâncias. Como resultado de viver nessas alternâncias radicais por muito tempo, a neuroplasticidade entra em cena de forma meio sombria. As vias neurais do cérebro acabam se reestruturando fisicamente para se adaptar a esse ciclo tóxico. Depois de um tempo, a presença da pessoa abusiva passa a ser lida pelo corpo não como um relacionamento doente, mas como uma necessidade biológica de sobrevivência inegociável. Entender essa biologia toda tira aquele peso da vergonha, sabe? Não é uma falha moral da pessoa, é simplesmente o cérebro fazendo exatamente aquilo que foi programado para fazer quando exposto a padrões extremos de estresse e alívio. Seção 4. Quebrando o vínculo traumático. Agora vamos focar em como a gente pode usar essa mesma ciência para quebrar o ciclo e escapar dessa armadilha neuroquímica. Então, o ponto crucial aqui é entender como essas distorções cognitivas se unem à química do cérebro para fazer com que a fuga pareça impossível. Temos o vício na esperança, que é acreditar que os momentos bons e raros vão se tornar permanentes. Tem a falácia do custo irrecuperável, aquela velha ideia de que já se investiu emoção e tempo demais na relação para desistir agora. Tem o efeito de contraste, que faz pequenas gentilezas parecerem coisas gigantescas porque estão num cenário de crueldade constante. E ainda tem a autoculpa, de internalizar o abuso como se fosse uma falha pessoal. Juntas, essas armadilhas fazem com que ir embora pareça fisicamente e emocionalmente devastador. Vamos avançar e dar uma olhada no mapa estruturado que empodera e ajuda muito durante a quebra de contato. Tratar o término como a quebra de um vício em substâncias muda tudo. Nos primeiros 7 dias, a pessoa enfrenta a fase de crise, com o sistema nervoso disparando alarmes severos de abstinência. Depois vem a semana de fissura máxima, com pensamentos obsessivos e aquele impulso quase incontrolável de voltar. Mais pra frente, a fase de questionamento, onde rola uma tentativa natural da mente de reescrever a história e suavizar os abusos. E, finalmente, chegando no 3º mês, ocorre a estabilização. Os sintomas neuroquímicos diminuem muito e a perspectiva fica bem mais clara. É um verdadeiro roadmap biológico de recuperação. Para fechar nossa explicação, a grande quebra de paradigma que fica é esta. A intensidade gigante de um vínculo traumático vem da nossa biologia de sobrevivência e da neuroquímica, e não de uma intimidade genuína de verdade. Isso nos deixa com uma reflexão super provocante. Imaginem só como os julgamentos da sociedade e até aqueles conselhos bem-intencionados sobre relacionamentos tóxicos mudariam permanentemente se todo mundo entendesse de verdade essas engrenagens neuroquímicas invisíveis. Compreender a própria química do cérebro é, no fim das contas, a chave principal para não ser mais refém dos mecanismos alheios. Muito obrigado por acompanharem essa explicação tão importante e até a próxima!